Dia santo. Santo dia. Então que bom estar com vocês em mais um Consagra-te TV. Nós estamos discutindo os mandamentos da lei de Deus. Hoje será vivido o 8º mandamento: não levantar falso testemunho. Então você que está nos ouvindo, chama todos aí da sua casa. Hoje a gente vai abordar temas muito complexos, que é a mentira, a enganação, o falso testemunho. E trouxemos hoje um convidado especial, que já veio no nosso programa outras vezes. Gente muito amada, gente do coração. Padre João Medeiros Filho, que é consultor acadêmico da Faculdade Dom Heitor Salles, consagrado a Jesus por Maria, escravo de amor a serviço da igreja. A palavra de ordem é: não levantar falso testemunho. Isso está no livro do Êxodo, no capítulo 20, no versículo 16. E você? Tem acusado as pessoas? Tem levantado falso testemunho? Vamos ao Catecismo da Igreja Católica. No Catecismo da Igreja, no parágrafo 2505, nos coloca a seguinte situação: a verdade ou a veracidade é a virtude que consiste em mostrar-se verdadeiro nos atos e em dizer a verdade nas palavras, evitando a duplicidade, evitando a simulação e a hipocrisia. Então, Padre João Medeiros, em que contexto e por que razão o Decálogo contém esse 8º mandamento? Um grande abraço a todos os telespectadores da TV Potiguar de Natal, desejando que Deus esteja presente em suas casas, que Nossa Senhora embale no seu colo todos aqueles que nela confiam a sua vida, especialmente os doentes, os idosos, os abandonados, os que hoje estão tristes, necessitados do seu carinho e do seu amor. Evidentemente, o 8º mandamento da lei de Deus está inserido dentro do Decálogo, em que Javé, o Deus Todo-Poderoso, mostra ao seu povo que deve segui-lo, porque ele é a verdade. Javé significa em hebraico aquele que é, ou seja, o verdadeiro. E nós, na medida em que somos filhos de Deus, devemos ser verdadeiros. Daí a necessidade de inserir dentro do Decálogo, que no Antigo Testamento orientava a caminhada do povo de Deus, essa prescrição, essa ordenação tão importante para que o povo de Deus fosse caminhando em busca da terra prometida. E é preciso que nós nos coloquemos dentro do contexto histórico do Antigo Testamento. O Decálogo data do século XV antes de Jesus Cristo, por volta de 1440 até 1400. Assim dizem os especialistas em Sagrada Escritura, que é a data base da organização do livro do Êxodo, onde está o Decálogo, no capítulo 20, versículo 16, como nós podemos encontrar a narrativa e a descrição do 8º mandamento. Voltemos ao contexto histórico. Naquela época, não havia escrita, não havia documento. E era preciso que, na verdade, as pessoas testemunhassem os fatos, os acontecimentos. E por isso, as pessoas, em determinados momentos, testemunhavam de uma maneira falsa, como ainda hoje acontece, que em processos judiciais ou fora de processos judiciais, as pessoas, como nós dizemos hoje, não têm mais palavra. Então, mentem. E na época de Moisés, o povo de Deus precisava testemunhar, ora diante dos perseguidores, do povo escolhido, ora diante dos seus chefes, dos seus profetas, e muitos mentiam, até quem sabe por sobrevivência. E Javé, o Deus Todo-Poderoso, quis que o seu povo não fosse induzido à mentira, ao falso testemunho, ao perjúrio e assim por diante, porque Deus nunca mentiu para o seu povo. Deus é a verdade, Deus é aquele que é a autenticidade, Deus é a sinceridade. Daí nós
temos dentro do contexto do Decálogo, como já foi citado no livro do Êxodo, capítulo 20, versículo 16, exatamente aquilo que nós encontramos como hoje sendo o 8º mandamento da lei de Deus, que é retomado por Cristo no Sermão da Montanha, lá em Mateus, no capítulo 5, versículo 33. Aliás, nós podemos fazer um paralelo do Sermão da Montanha e o Decálogo. Moisés subiu ao monte, recebeu as tábuas da lei, da parte de Javé, o Deus Todo-Poderoso. Jesus Cristo está na montanha, chama os discípulos e não entrega mais o Decálogo, os 10 mandamentos, mas entrega as bem-aventuranças. E assim nós podemos encontrar no aramaico, ou no proto-Mateus, que é exatamente o documento mais antigo do Evangelho de São Mateus, 10 bem-aventuranças em lugar das 9 ou 8 que nós temos hoje, mostrando que Cristo queria fazer um paralelo entre o Antigo e o Novo Testamento, que ele era o novo Moisés, mas ele não aboliu aquilo que na verdade foi transmitido ao povo da Antiga Aliança. Tanto é que ele proclama solenemente também no Sermão da Montanha: não vim abolir a lei e os profetas, mas dar o seu verdadeiro cumprimento. Pois é, então vocês que estão nos assistindo, não levantar falso testemunho. Chega de mentira, chega de hipocrisia. Vamos ficar atento a isso. No Catecismo da Igreja, no parágrafo 2506 e 7, nos coloca que o cristão não deve envergonhar-se em dar testemunho do Senhor, em atos e em palavras. Você não deve se envergonhar da fé que você professa, do Senhor que você segue. O martírio é o supremo testemunho em favor da verdade e da fé, da sua vida por este Evangelho, da sua vida por Jesus. O respeito pelo bom nome e pela honra das pessoas proíbe qualquer atitude ou palavra de maledicência e de calúnia. Então, padre, qual o conteúdo e a abrangência? Esse 8º mandamento, então, ele é mais amplo do que só mentir, levantar falso testemunho. É algo muito mais além, inclusive em respeito ao senhorio do Senhor, em respeito às pessoas consagradas, ao clero. O que o senhor pode nos dizer a respeito disso? Como você bem o explicou, o mandamento é muito abrangente, mas nós gostaríamos de tocar 4 pontos fundamentais, essenciais, da abrangência desse mandamento. O primeiro é não jurar, não efetuar um falso testemunho em juízo fora disso, porque essa atitude gera uma injustiça para com o acusado e para com aqueles que escutam. Então, ele é elencado dessa maneira, não jurar falso testemunho, mas ele é muito mais abrangente, tem suas consequências muito mais importantes. Uma outra consequência desse mandamento é a calúnia. É por demais conhecida a frase do grande Santo Agostinho, que dizia o seguinte: quando você fala mal de uma pessoa, quando você calunia, é como se você pegasse um travesseiro de penas, rasgasse o travesseiro e o vento carregasse as penas. Nunca mais você traria todas as penas de volta para o travesseiro. Então a calúnia, além de ser uma inverdade, é uma injustiça. E Cristo pregou a justiça, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, e tudo mais vos será dado por acréscimo. Então, nós temos o falso testemunho, a calúnia, nós temos a maledicência, é o falar mal dos outros. No sertão, no interior, é muito comum as pessoas colocarem as cadeiras nas calçadas e ali começar a tricotar a vida dos outros. Hoje não mais existe esse costume nas cidades maiores, mas quantas e quantas vezes nós tricotamos, nós cometemos maledicências nos cabeleireiros, nos consultórios médicos,
nos dentistas, em nossas rodas de conversa e assim por diante. O outro merece o nosso respeito porque Deus nos respeita. Ele quer que nós respeitemos os outros como filhos seus, pois um dia nós fomos feitos à sua imagem e à sua semelhança. E se nós somos semelhança de Deus, e se Deus deve ser respeitado, também os seus filhos devem ser respeitados. Um outro grau, uma outra abrangência desse mandamento é a mentira. Claro que a psicologia hoje, a psicanálise, a ciência, tece muito comentário a respeito da mentira. Há alguns motivos, algumas razões bem profundas que levam a pessoa a mentir, e às vezes até aos mentirosos contumazes por doença. E Deus sabe, mas a mentira é uma falta de autenticidade contra a pessoa mesmo, contra os outros e contra Deus. A abrangência desse mandamento comporta 3 níveis. O nível divino, o nível vertical, que na verdade diz respeito a Deus. Se nós mentimos, se nós caluniamos, se nós maledizemos, se nós cometemos falso testemunho, nós estamos injuriando a Deus. Depois nós estamos injuriando a nós mesmos, pela nossa falta de autenticidade, negando aquilo que nós somos. E um terceiro nível é o nível do outro. Nós cometemos outra injustiça para com os nossos irmãos e talvez nós queiramos tripudiar os nossos irmãos. Por outro lado, meus prezados amigos, telespectadores, nós devemos levar em conta que essa abrangência, ela cada vez mais se espalha. Hoje nós temos uma forma bem sofisticada, sutil de mentira, que é a propaganda, a publicidade e assim por diante. E é bom que se advirta os nossos telespectadores, e o faço na qualidade de ministro de Deus ordenado, para com a propaganda política. Há quanta mentira veiculada e que vai ser veiculada através dos meios de comunicação social. Tudo isso é exatamente uma assinte a Deus, ao próximo, a nós mesmos e exatamente um pecado contra esse 8º mandamento. O Catecismo da Igreja Católica ele não é omisso quanto a este tema. No parágrafo 2512 ele coloca: a sociedade tem direito a uma informação fundada na verdade. Nós que estamos nos meios de comunicação temos direito a uma informação verdadeira, na liberdade e na justiça. É preciso impor-se moderação e disciplina no uso dos meios de comunicação social. Então, nosso catecismo ele vem reforçar Orkut, Twitter, Facebook, TV. Você pode destruir alguém com uma informação sem disciplina, sem regra, sem moderação. Então, a igreja se preocupa com isso, o próprio catecismo contempla. Mas, Padre João, então falemos mais um pouco sobre esse tema e outros mais. Então, como ser cristão e fiel a Deus e ao Evangelho num mundo marcado pela mentira? A verdade é essa, uma grande mentira. Como é que podemos viver neste mundo? Primeiramente, sendo verdadeiros. Nós temos lá no Evangelho de São João essa belíssima frase: a verdade vos libertará. E Cristo proclama de maneira contundente e solene: eu sou o caminho, a verdade e a vida. O mundo de hoje, como já foi dito, é o mundo da mentira. E se nós cristãos não mentirmos, parafraseando exatamente um autor francês, se eu não minto, é menos um canalha que existe sobre a face da terra. Então, se os cristãos assumirem esse compromisso de não mentirem, de não caluniarem, de não cometerem maledicência, o mundo será melhor, pois nós estaremos zelando pela reputação dos outros. E é bom que se diga que, na verdade, quantas e quantas vezes a igreja, as pessoas de igreja, são caluniadas, há uma maledicência. Nós somos alvos de muitas críticas, nós somos pecadores, não tenham dúvida. Mas aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra.
Isso me faz lembrar o bispo que me ordenou sacerdote lá em Caicó, que dizia o seguinte: quando alguém criticava, ia condenar, ia falar de um padre para ele dizia o seguinte: antes de condenar o seu padre, reze por ele. Então eu gostaria de fazer um apelo a quanta coisa hoje que se diz na televisão, querendo desabonar a atitude da igreja, do clero, dos nossos consagrados, tentando com isso, quem sabe, se promoverem, subirem, mas na verdade estão se degradando. A igreja é humana, é pecadora, mas é santa. A igreja é de Cristo e Ele sabe como proceder para que essa igreja cumpra a sua missão de portadora da verdade, portadora da paz, portadora do perdão, portadora do amor. Então sejamos verdadeiros, que o mundo ganhará e nós assim estaremos construindo o reino de Deus, que é um reino de justiça, de paz, de verdade e de amor, como nós rezamos no prefácio da missa de Cristo Rei. Então vocês que estão nos assistindo, viu como tem coisas a discutir? Então o falso testemunho tem que ser abolido na nossa história. A mentira tem que ser abolida na nossa história. E de nós católicos, nós consagrados, nós que seguimos Jesus, não existe espaço para mentiras na nossa história. Então que possamos viver a verdade, não viver a mentira. Catecismo da Igreja, parágrafo 2508. A mentira consiste em dizer o que é falso, com a intenção de enganar o próximo. O nome mentira dá até raiva na gente, quando a gente cita ele. Mas, então Mara, agora é com você. Qual a falsidade que você considera que mais fere o coração da Virgem Maria? Falsidade, engano, não pode ser algo que brota do coração da Imaculada Conceição. Mas é muito interessante, porque quantos enganos, quantas calúnias são cravados no coração justamente dessa mãe do céu. Quanto o nome do seu filho também não é jogado na lama, mas é bíblico, lá está dizendo: a serpente vomitará o quê? Um rio de água. E qual é a água que ele tem para vomitar, para sufocar? A água da mentira, da maldade, da calúnia. É bem interessante isso. Hoje, como nós estávamos falando, nunca se ouviu tanto falar na mentira. Antigamente a gente dizia assim: existe um dia que é o da mentira e o resto dos dias deveria ser da verdade. Hoje parece que é o contrário. Será que ainda nos resta algum dia que seja da verdade? Não é? Porque hoje as pessoas mentem, nunca se mentiu tanto. As redes sociais, ninguém mais tem uma idade certa, o nome certo, o tipo de cor, porque tudo hoje parece que passa a ser mentira. E a pior mentira que agrava, a falsidade que agrava o coração da Virgem Maria, é quando as pessoas não vivem aquilo que elas são. É muito interessante que as pessoas parecem que estão preocupadas com a imagem que os outros têm dela, não é? Mas elas não buscam viver a semelhança com Deus, a semelhança nas atitudes que Deus tem. Por exemplo, alguém pode ir para a missa, mas essa pessoa que vive seu momento na comunhão da igreja, quando sai dali, sentem vergonha de estar com a Bíblia. Por quê? Porque alguém vai dizer que aquilo é ultrapassado. Pode ser que você tenha um desejo de se vestir de uma forma com modéstia, com pudor, mas talvez você se imagine, fulano vai dizer que isso é cafona, e você simplesmente se amolda aquilo que a moda coloca. Não é isso? Talvez dentro do seu coração você reconheça que Jesus é o teu Salvador, mas em virtude do que as pessoas vão dizer, você muda de opinião. Então essa falsidade que você tem muitas vezes consigo mesmo é aquilo que tanto brota no coração da Virgem Maria. Não podemos nos envergonhar do nome do Senhor. Pelo contrário, nós é que temos maldade, nós é que adulteramos. Se fosse para ter vergonha, seria o próprio Cristo a sentir vergonha. Ele carregou a cruz, meu irmão. Não foi pelos pecados dele que não tinham, foram pelos teus, foram pelos meus. E é o próprio Cristo que nos adverte. Todo aquele que sente vergonha do nome dele, ele também sentirá vergonha desse nome diante do Pai.
E aí nós temos que ver como o coração da Virgem Maria está, porque ela se preocupa com todos os seus filhos. Ela quer que não fiquemos só em reconhecer o nome do Senhor. Reconhecer por reconhecer, Satanás reconhece, mas ele é obediente? Não. Então, se você se coloca a reconhecer o nome de Jesus, se coloque também no testemunho de vida, a zelar por esse nome, a zelar pelos mandamentos que o Senhor tem. Sabe, César, hoje a gente vive uma falsidade. As pessoas querem ter Jesus como seu Salvador, querem ter o Senhor e dele receber todas as bênçãos. Mas quando chega o momento de ter obediência a Deus, aí as coisas mudam de figura. Não pode ser assim. Nós temos que ter submissão. Nós devemos buscar verdadeiramente o senhorio de Jesus. Buscar a salvação, sim, e não a condenação. Então, vocês que estão conosco, que gostou desse programa de hoje, sobre um tema tão ruim, mas não levantar falso testemunho. Quem nunca levantou falso testemunho? Pegando o gancho do Padre João, o que é que pesa mais, 1 quilo de pena ou 1 quilo de chumbo? Ambos pesam a mesma coisa. Apenas juntar 1 quilo de pena é mais difícil ou quase impossível, mas é mais fácil juntar 1 quilo de chumbo. Então, povo de Deus, tudo que for feito de mal tem que ser reparado. O Catecismo da Igreja também nos reforça isso, no parágrafo 2509. Uma falta cometida contra a verdade, ela exige reparação. Errou, conserte. Falou mal, corrija. Se retrate, peça perdão. Então, Mara, Nossa Senhora, nas suas aparições, ela também nos ensina um pouco disso, especialmente nas suas aparições particulares, sobre como reparar o coração de Deus. Então, como reparar o coração de Deus, Mara? Deixa eu te perguntar uma coisa primeiro. Talvez na tua casa, alguma vez, o chuveiro quebrou, a descarga quebrou, não é isso? E você disse o quê? Eu preciso de reparo. Reparo é o quê? É você observar a situação, não é? E identificar qual é o erro e tomar uma providência, consertar. A Virgem Maria também vai nos inspirar a consertar aquilo que nós fizemos que não foi do agrado de Deus. Então ela nos coloca o quê? A reparação. Ela observa a guerra que o mundo vive hoje, tá certo? E ela vai indicar o que devemos fazer. E na mensagem de Fátima, ela vai nos dizer muito isso. É importante construir a paz. É importante construir a paz. Reparação significa então o quê? Eu fazer atos que venham satisfazer aquilo que eu blasfemei, aquilo que eu menti, aquilo que eu quebrei. E quantas vezes nós quebramos as orientações que Deus nos dá? Então é necessário a reparação? Sim. Nós vivemos num mundo em que as pessoas, elas até pecam, até buscam um sacerdote e confessam os seus pecados. O sacerdote, meu amor, vai absorver as suas culpas, mas as pessoas pararam de se preocupar como reparar as suas faltas. Essas penas que nós cometemos, que hoje eu cometo, que você comete, é necessário que sejam reparadas. Para quê? Para que no dia do julgamento nós tenhamos um destino bem melhor. Então o que é que ela vai dizer aos pastorinhos? A necessidade de rezar pelas almas. E ela vai ensinar o quê? Através do seu anjo. Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. E vos peço perdão por quem? Por todas aquelas pessoas que não creem, que não adoram, não esperam e não vos amam. Nós precisamos reparar com atos, sim. Os pastorinhos, eles estavam atentos a fazer tudo o que a Virgem Maria os indicava. E ela colocava a questão da importância da penitência, do sacrifício, das dores. Entende isso? Nós precisamos fazer atos assim para reparar os meus pecados, os teus e do mundo inteiro. Então a mensagem de Fátima, ela vai estar centrada justamente na oração do terço, a oração diária desse santo terço, o uso do escapulário do Carmo para a proteção dos seus filhos. Também vai nos falar muito sobre a consagração à Virgem Maria, aos Sagrados Corações, mas também justamente o quê? A prática da comunhão eucarística nos primeiros sábados. Quantas graças acontecem a isso? Mas essa prática vai sanar o coração da Virgem Maria por algumas dores que são feitas a ela. Primeira,
não é? As pessoas não respeitam os dogmas, então, em desacato às ofensas que é feita à maternidade, da virgindade, não é? Porque Nossa Senhora Imaculada Conceição também vai desagravar tantas ofensas que são feitas quando os pais ensinam aos seus filhos que não se devem amar a Virgem Maria. Quantas pessoas estão quebrando as imagens de Jesus, de Nossa Senhora, porque alguém falou isso ou aquilo, e isso afere o coração de mãe, sim, tá certo? Mas Nossa Senhora vai dar muitas promessas. Ela vai prometer justamente o quê? O céu para aquelas pessoas que estiverem voltadas. Então é necessária a comunhão, tá certo? Nos primeiros sábados, mas você em estado de confissão. Passa por um sacerdote quando for antes do primeiro sábado para que você tenha uma confissão, né, de estar com ele. Pega 15 minutos, talvez na meditação do Santo Terço, reflete, faça isso para você ver as graças que podem acontecer. Nossa Senhora, ela quer e diz assim: eu prometo assistir-lhes na hora da morte com todas as graças necessárias para a salvação eterna. Então que possamos reparar nossos atos. Então que vocês que estão conosco reflitam, rezem. No nosso Consagra-te Devocionário, na página 71, temos um belo exame de consciência que eu tenho usado a cada programa para refletirmos sobre o tema do dia. Então que você possa fechar os olhos da face, mas abrir os olhos do coração e refletir aonde você levantou falso testemunho. Será, meu Deus, que eu me comportei mentindo, com falso testemunho, com denúncias, com fofocas, com maledicência, com calúnias, com difamação? Será que eu usei o dom da palavra para meu benefício pessoal e não me comprometi com a graça de Deus, com o projeto de Deus? Será que eu fiz julgamentos temerários a respeito de pessoas? Acreditei sem provas que alguém era culpado de algo, de um crime, de um furto, de uma calúnia? Será que eu colaborei com calúnia, também com murmuração? Será que eu fui o culpado, o mentor de fazer intriga entre irmãos, intriga na família? Então reflita, será que eu tenho sido um patrocinador da discórdia na minha família? Se eu jurei falso, também se eu assinei documentos falsos, se eu menti na confecção de documentos falsos, ou se eu abri cartas, se eu abri e-mails ou documentos alheios, se eu li diário espiritual de alguém sem autorização. Será que eu fingi pobreza, que eu fingi doenças, que eu fingi piedade para enganar os outros? Será que eu me faço de coitadinho para adquirir algum benefício? Ou será que eu estou falando mal do clero, da igreja, das suas decisões? Será que eu estou falando mal das almas consagradas, dos filhos prediletos da Virgem Maria, que são os nossos sacerdotes? Será que eu estou falando deles sem ter respaldo para isso? Então, meu irmão, se você fez isso, você diga comigo: meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos, e peço-vos perdão por aqueles que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam. Então, que você que meditou um pouco, não se inquiete, peça perdão, procure um sacerdote, repare esse dano que você fez. Se você criou alguma coisa dessa, tome uma postura, se apresente para esta pessoa, peça perdão, conserte a história, ou peça perdão a um sacerdote também. Mas também não esqueça de falar com quem você ofendeu e quem você difamou. Então agora, Padre João Medeiros, que o senhor possa fazer as considerações finais sobre esse tema que é inesgotável, mas em nome da igreja, o que o senhor pode mais nos dizer sobre este tema? Meus amigos, meus irmãos, na Europa há uma devoção muito difundida, na Bélgica e em Luxemburgo, com o título de Nossa Senhora da Verdade. Talvez esse título é pouco conhecido aqui entre nós. Ele se fundamenta no momento do anúncio do anjo a Maria. Ela poderia ter tirado proveito próprio,
poderia ter, sei lá, se exaltado. No entanto, ela foi verdadeira quando disse: não conheço homem algum. Ela foi autêntica. E o anjo então acolheu a sua palavra, e Deus operou a grande realidade da história do cristianismo, que foi o mistério da encarnação. Que Nossa Senhora da Verdade abençoe a sua igreja, abençoe os seus filhos, abençoe os cristãos, que nós possamos viver uma civilização da verdade, verdade nos meios de comunicação, verdade dentro da própria igreja, verdade na ciência, na tecnologia. Quanta empulhação, quanta mentira acontece nos meios científicos, talvez por razões políticas, razões financeiras e econômicas. Que Nossa Senhora da Verdade possa abençoar, possa proteger, ela que é mãe da verdade, pois Cristo é a verdade. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Assim ele se autodefiniu. Que ela, mãe da verdade, abençoe a todos. E agora, em nome de Deus e da igreja, darei a minha bênção sacerdotal, pedindo a proteção de Nossa Senhora e de sua querida mãe Santana, cuja festa nós iremos celebrar depois de amanhã. Ela que proteja também a todos os filhos e filhas desta cidade do Natal, adjacências do nosso querido Rio Grande do Norte. Que abençoe também esta televisão, os organizadores deste programa, que todos sejam abençoados e que as graças de Deus sejam abundantes e perenes no coração de cada um. Pela intercessão da Virgem Maria, pelo poder que a Igreja de Deus um dia me conferiu, eu concedo a todos a bênção do Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.